Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 914. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da terça-feira, 19 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Ainda mais tarifado o professor Bagdadi, mas exploraremos isso ao longo do nosso episódio de hoje. Além disso, temos Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 914, mais um bate-papo aqui para a gente discutir os temas do dia. E, aliás, a gente fala, inclusive, sobre o que aconteceu no dia de ontem, né? Não tivemos episódio na segunda-feira à noite, então voltamos com esse bate-papo 914, gravado na terça-feira à noite. Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente aqui nessa live no YouTube e também todo mundo que acompanha a gente pelo podcast, qualquer plataforma, né? De qualquer maneira que você quiser ouvir o Petit Jornal, a gente é muito grato, sejam todos muito bem-vindos. E, Daniel, como o primeiro tema do nosso episódio de hoje, a gente tem que falar sobre algo que a gente já vinha anunciando, né, que ia acontecer. A gente teve um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca na última sexta-feira, e ao longo do final de semana já tinha ficado bastante claro que Donald Trump receberia lideranças europeias na Casa Branca. Basicamente uma prestação de contas ali. Falei com o Putin falou isso, Putin falou aquilo. O que é que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai chegar? Né? Então, o Trump ele recebe essa galera toda na Casa Branca e os recebeu no dia de ontem. Estiveram na Casa Branca, Daniel, entre os líderes, Emmanuel Macron, presidente da França, o Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, o Friedrich Merz, que é o chanceler da Alemanha, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o Mark Rutte, que é o chefe da OTAN, né, o secretário-geral da OTAN, a Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana, e o Alexander Stubb, que é o presidente da Finlândia. Naturalmente, a Finlândia é preocupada, né, Daniel Souza? Esse negócio aí de Ucrânia, Rússia, a Finlândia deu um jeito de estar presente. Naturalmente, Daniel, a conversa ela começa, né, quem que foi recebido primeiro pelo Trump foi o Zelensky, né, o Zelensky diretamente interessado em absolutamente tudo que estava acontecendo ali. E a gente está num ponto, Daniel, no qual o Trump está tentando quebrar o Zelensky e aceitar a troca de territórios. O Zelensky, até pouco tempo, ele negava, ele dizia, não vai ter troca de territórios nenhuma, não tem como, isso não vai acontecer e tal. A gente falou sobre isso, né? Ao longo da última semana, ele disse que, olha, de repente, a linha onde tá atualmente a frente de batalha pode acontecer e tudo. E como ele foi o primeiro a ser recebido, Daniel, o próprio Zelensky falou com a imprensa e disse que teve uma longa discussão sobre territórios com Trump. E aí tem uma foto, inclusive, dos dois em pé, assim, com o mapa da Ucrânia atrás, né? Então tem um mapa ampliado da Ucrânia ali e tal, e que os dois claramente estavam discutindo, olhando para o mapa da Ucrânia. Então, o Zelensky, ele até agora não falou, ele não repetiu claramente que vai ter troca de territórios, como é que vai ser e tudo, porque o Zelensky ele quer vincular a discussão sobre a troca de territórios com as garantias de segurança a serem oferecidas pelos Estados Unidos à Ucrânia. Quando é que isso vai ser discutido? O que o Trump disse é que ao longo dos próximos 10 dias, essa discussão ela deve estar madura. Como é que vai ser feito? Vai ter garantia? Não vai? Então, num determinado momento, Daniel, a gente teve a conversa, né? Eu falei sobre isso no episódio da manhã de ontem, que era a ideia de que, eventualmente, a Ucrânia, apesar de não entrar na OTAN, ela pudesse ser tratada como garantia de segurança, como se fosse parte da OTAN. Segundo os Estados Unidos, a Rússia teria concordado com isso, o que até agora, para mim, eu não estou confortável com essa informação, viu, Daniel? Quem falou isso foi um representante dos Estados Unidos, dizendo que a Rússia teria aceitado. Mas eu não consigo imaginar a Rússia concordando que, se ela fizer algo contra a Ucrânia, perto da fronteira ali dela, os Estados Unidos, por exemplo, estariam automaticamente obrigados a defender a Ucrânia.
Então, me parece que essa é uma questão que ainda vai precisar de algum tempo para ser amadurecida, mas claramente a questão da troca de territórios está vinculada a que garantias poderão ser oferecidas à Ucrânia diante da Rússia, Daniel. Agora, Tanguy, uma coisa que me chamou muito a atenção foi como os líderes europeus e o próprio Zelensky aprenderam a lidar com o Donald Trump. Quer dizer, houve ali toda uma preocupação em colocar o Trump no centro, em inflar o ego do Donald Trump. O próprio Zelensky trocou a roupa dele, embora ele não tenha ido de terno, ele já foi com uma roupa ali um pouco mais elegante, porque isso tinha sido uma questão da outra vez. Um Zelensky, Tanguy, que agradece sistematicamente aos Estados Unidos. Eu vi num jornal, inclusive, que num determinado momento ele agradeceu 8 vezes ao Trump em apenas 1 minuto, mostrando ali uma preocupação em bajular o Trump, em mostrar como o Trump é importante. O Zelensky trouxe até ali uma carta, fez uma referência à esposa do Trump, e ficou muito evidente como o Trump estava se sentindo confortável, como estava se sentindo... O mestre de cerimônias, né? O regendo tudo que estava ao redor dele ali. Sim, é verdade. Todas aquelas lideranças, né, europeias super importantes, o presidente da França, o primeiro-ministro do Reino Unido, o chanceler da Alemanha, o secretário-geral da OTAN, a primeira-ministra da Itália, todo mundo ali em volta do Trump, e ele se colocando de forma muito inflada, com ego muito inflado, mostrando-se ali um grande peacemaker. Aliás, num determinado momento, ele fez referência à grande quantidade de acordos que ele celebrou. Eu fiquei tentando tomar nota, Tanguy, de quais acordos de paz ele tinha efetivamente celebrado. Fiquei com um pouco de dificuldade. 7, né? Ele disse que foram 7, né? Eu fechei 7 acordos já. 7 acordos e tal, claramente naquele objetivo dele que a gente já sabe que é o Prêmio Nobel da Paz, que é o objetivo máximo dele nesse momento. Ele não citou os 7 acordos e a imprensa ficou ali um pouco especulando. Puxa, de repente foi ali alguma coisa entre Camboja e Tailândia, alguma coisa envolvendo Israel e Irã, alguma coisa envolvendo República Democrática do Congo e Ruanda, alguma coisa envolvendo, enfim... Armênia e Azerbaijão, ele botou. Armênia e Azerbaijão. Enfim, a gente está falando de uma série de situações onde é bastante questionável, inclusive, se o Trump teve uma realização tão importante. Paquistão e Índia, a própria Índia negou que os Estados Unidos tenham tido qualquer tipo de participação minimamente relevante nesse processo, mas ficou muito claro para mim que o Trump queria projetar uma imagem de peacemaker, né? Uma imagem de alguém que consegue celebrar acordos, bateu no Biden em vários momentos, sugerindo, olha, essa é uma guerra do Biden. Aliás, o Putin havia dito, né, no encontro com ele, olha, Trump, se você fosse o presidente, essa guerra não teria acontecido. E me chama muito a atenção como o Trump ele é suscetível a esse tipo de galanteio, como ele é suscetível a esse tipo de corte. Até porque, Tanguy, vamos falar a verdade, não teve acordo nenhum ali com os europeus. Né, os europeus falaram, olha, tem que ter garantias de segurança. Vai ter garantias de segurança? Não, veja bem, a Rússia talvez, quem sabe, aceite, vou conversar com Putin. Não teve nada de concreto. Nada de concreto. Você tem o que nós tínhamos até semana passada. O Vladimir Putin avançando, aliás, depois do encontro, ele bombardeou a Ucrânia de novo, ele avançando contra o território ucraniano, dizendo eu quero esses territórios para mim, e do outro lado, uma Europa que continua falando, como já falava há meses, precisamos de garantia de segurança para a Ucrânia. Quais garantias? Ninguém diz. Então, não houve concretude, é isso que eu quero colocar. Houve ali toda uma cena, toda uma questão. Os europeus foram lá, encheram a bola do Trump, abriram um canal de diálogo com o Trump, mas resultado que é bom, acordo que é bom, cadê? Pode ser que apareça amanhã, mas pelo menos até o presente momento não apareceu. E uma coisa que ele gosta muito de fazer, Daniel, e eu concordo com você que ele estava sentindo muita vontade nessa posição e tal, é que ele se coloca como o cara que tem acesso ao Putin. É o cara que tem que o Putin vai atender o telefone. E aí isso ficou muito claro, Daniel, porque eles tiveram a conversa, né? Então eles conversaram, todas as líderes. Então primeiro ele conversou com Zelensky, depois todos os líderes apareceram na conversa, conversaram ali, portanto, ao redor de uma mesa e tal. E aí o Trump falou assim, tudo bem, agora eu vou precisar ligar pro Vladimir.
vou ligar para ele. É aquela coisa, vocês não conversam com ele, mas eu, eu tenho acesso a Vladimir Putin. Vocês precisam de mim para conversar com ele. De mim. Eu é que sou o interlocutor. Eu é que sou o peacemaker, né? A lógica é essa. Eu é que sou o peacemaker. E aí ele liga pro Putin, e aí ele, hoje, né, ele atualiza a informação e ele diz, em primeiro lugar, haverá sim troca de territórios. Haverá sim troca de territórios, eu falei com o Putin. É meio que assim, os europeus falaram, mas a decisão é minha e do Putin, e vai ter troca de territórios. E aí ele traz uma frase que é maravilhosa, Daniel. É maravilhosa. O que ele diz é o seguinte: a Ucrânia, mesmo com a troca de territórios, ainda ficará com muitos territórios. Né? Então, basicamente, o que ele está dizendo, Daniel, é que a Ucrânia, pô, é um país grande, né? Pô, é grande. É grande. É a mesma coisa com 80% do território ainda tem. Vai fazer falta nenhuma. Vai fazer falta nenhuma. É a mesma coisa que você falar assim, um país está querendo tomar Nova York. Pô, mas Nova York é pequeno, né, Daniel? Olha o tamanho do território americano. A sede de Nova York, pô, não faz tanta... meu Deus, que diferença que vai fazer. Né? E ele disse, aí ele segue, né? A Ucrânia vai continuar com muito território. E, abre aspas, o Putin está cansado dessa guerra. O Putin está cansado dessa guerra. Tipo, eu sou amigo do Putin, eu conheço, longamente, de longa data e tal. O Putin está cansado dessa guerra, mas vamos descobrir mais sobre o presidente Putin nas próximas semanas. É possível que ele queira fechar um acordo, né? E aí o Trump colocou ali entre 10 e 20 dias, que esse vai ser o tempo que ele vai ter para negociar, para costurar um grande acordo e tal. Mas o fato é que, como você disse, não teve nenhum anúncio. Que garantia de segurança vai ser essa? E o que mais me chama atenção é que o Trump está fazendo essa espuma toda, recebeu Putin, recebeu os líderes europeus, recebeu Zelensky, falou, fez não sei o quê, e a Rússia se mantém intacta nos seus objetivos. Eu quero reconhecimento territorial, eu quero desarmamento ucraniano, eu quero a retirada das sanções e eu quero uma garantia de que a Ucrânia não será parte da OTAN. Ponto final. A Rússia não fez nenhuma concessão. São as mesmas exigências há meses. Há meses, né? Há meses, exato. Então, assim, a gente tem agora esse prazo, né, que o Trump colocou. Aliás, o Trump tinha dito que se não tivesse um acordo definitivo entre 7 e 9 de agosto, as sanções, iam ser duras contra a Rússia. A gente está no dia 19 de agosto. Ou seja, o Putin ele consegue sempre ganhar mais tempo, demonstrar mais força. A gente já falou isso, né? O Trump é um cara que respeita muito essa demonstração de força. E o fato é que de sexta-feira para cá, muita movimentação, muita falação, falou para cá, falou para lá. Mas, de concreto, absolutamente nada mudou. A Ucrânia permanece na mesma situação, a Rússia permanece na mesma situação. Pelo contrário, aliás, eu vou me contradizer. Mudou uma coisa. A Ucrânia, teoricamente uma aliada dos Estados Unidos, passou a admitir que talvez tenha troca de territórios. Se alguém conseguiu um saldo positivo nessa história toda, foi a Rússia. E aí, a análise que eu quero fazer disso tudo, Daniel, no final das contas, o Trump está mais perto ou mais longe do seu objetivo? E a gente tem duas visões acerca da guerra. A visão do Biden era a visão de que a Ucrânia tem que prevalecer. A Rússia tem que ser parada. A gente precisa ajudar a Rússia até o final para a gente conseguir garantir que ajudar a Ucrânia não até o final. Ajudar a Ucrânia, perdão, para a gente garantir que a Ucrânia não perca territórios e que a Rússia, portanto, não sinta vontade diante desse cenário. A visão do Trump é uma visão diferente. A visão do Trump não é que a Ucrânia tem que vencer. A visão do Trump nós precisamos de paz. O que tem que fazer para ter paz? É a Ucrânia ficar com 80% do território, ceder 20%? Cede esse negócio e vamos fazer a paz. Então a visão do Trump é paz a todo custo. A visão do Biden, a visão que os europeus estão tendo, a Ucrânia precisa ter sua segurança garantida. Acho que de uma forma simplificada, né, Tanguy, o Biden tinha uma visão um pouco mais liberal, né, nas relações internacionais. Olha, você tem que preservar a soberania territorial das diferentes nações, o território ucraniano precisa ser preservado, porque, caso contrário, isso vai ser um risco para a segurança do planeta e, particularmente, um risco para a segurança dos meus aliados europeus, enquanto o Trump tem uma visão de impérios, né? Uma visão mais realista. Olha, ganha no mundo quem tem mais garrafa para vender. O Trump tem mais garrafa para vender, então ele pode se impor em relação a um país mais fraco. E é justo. O Putin, né? O Trump está dizendo que o Putin tem mais garrafa para vender. Isso. Exatamente. Então, o Putin pode se impor, e é justo que ele possa se impor, até porque eu, Estados Unidos, também posso fazer o mesmo. Né? Eu, Estados Unidos, também quero fazer o mesmo
inclusive em regiões que eu considero que são minha zona de influência. E dessa maneira, Trump e Putin são aliados no desmoronamento da ordem multilateral, no desmoronamento da ordem liberal que foi formatada depois da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Sigamos, Daniel. O que você traz para a gente hoje? Tanguy, eu queria destacar um pouco que no dia de hoje nós tivemos muita tensão no mercado financeiro brasileiro, principalmente nas ações dos principais bancos do país. Explicando um pouco qual o contexto, na semana passada, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tinha uma reunião, uma conversa com a sua contraparte americana, Scott Bessent, e esse encontro acabou sendo cancelado. Alguns dias depois, nós tivemos uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro, dele, do também Paulo Figueiredo, com o Scott Bessent, dizendo o seguinte: olha, nós é que nos encontramos com ele e não o ministro Fernando Haddad. Aparentemente, existe ali um pleito desses dois homens junto ao governo americano, que é o seguinte: olha, a Lei Magnitsky ela foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, mas ele continua com as suas contas abertas no Brasil, etc., e não deveria poder continuar assim, deveria haver algum tipo de calibragem por parte do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ampliando esse tipo de pressão sobre o Brasil. Ato contínuo, na segunda-feira, ontem, o ministro do STF, o Flávio Dino, acabou tomando uma decisão envolvendo um outro processo, envolvendo inclusive questões de Brumadinho, onde ele determinou que leis e decisões judiciais estrangeiras não têm validade automática no Brasil e só podem produzir efeitos após a aprovação da justiça brasileira. Num certo sentido, me parece que o STF mordeu a isca. Ou seja, o STF se pronunciou de forma antecipada sobre algo que ainda não havia tido provocação ou não havia tido concretude. O deputado Eduardo Bolsonaro pode fazer as falas dele, mas ele não é o governo americano. O governo americano não falou nada em relação à atuação dos bancos brasileiros ou à manutenção de contas abertas do Alexandre de Moraes. Você acaba tendo, nesse sentido, o Supremo se antecipando, o que pode ali gerar algum tipo de tensionamento, pode levar o governo americano a dizer: bom, agora que o Supremo se pronunciou, então também vou dobrar a aposta e vou escalar o processo. De qualquer maneira, existiria aí uma pressão, hipoteticamente, do governo americano de sanções secundárias, como multas e bloqueios direcionadas aos bancos que mantivessem contas do ministro abertas aqui no Brasil. Quer dizer, então banco brasileiro, ao manter uma conta do ministro aberta no Brasil, poderia ser punido nos Estados Unidos e, eventualmente, ter a minha operação internacional inviabilizada. Os bancos brasileiros, nesse sentido, estão numa situação muito complicada, porque eles, internamente, não podem se indispor com o Supremo Tribunal Federal e, externamente, não querem se indispor com o governo dos Estados Unidos. E, cada vez mais, vai ficando apertado esse ambiente no qual eles precisam andar. Tanto isso é verdadeiro que o banco que mais sofreu hoje no mercado acionário brasileiro foi justamente o Banco do Brasil, por uma razão óbvia. Quando você olha para todos os bancos, quem é que tem menos alternativas ainda dentro de um contexto como esse? Justamente o banco no qual os servidores brasileiros, incluindo o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, recebem os seus salários. Vamos ver como é que essa situação vai evoluir, Tanguy, mas é muito preocupante, porque os bancos brasileiros ficam numa posição onde eles querem preservar o mercado brasileiro, óbvio, o mercado onde eles atuam, não querem se indispor com um dos poderes, mas ao mesmo tempo não querem inviabilizar a sua operação internacional, que acaba sendo super importante para que o Brasil tenha todo o fluxo de capitais, todo o fluxo de comércio funcionando de maneira relevante. Enfim, é uma situação tensa. É claro que o governo americano ainda não fez nenhum avanço adicional. A interpretação original dos bancos brasileiros era: olha, no Brasil nada muda, se tiver algum tipo de operação que toque na jurisdição americana, aí eu não posso atuar, não posso oferecer qualquer tipo de serviço para alguém que foi alvo dessa lei.
de qualquer maneira, é um elemento bem tenso e que está agora no horizonte do mercado bancário brasileiro, e vamos ver como é que essa situação vai evoluir. Daniel Souza, você falou que Volodymyr Zelensky apareceu na Casa Branca lá mais bem vestido, né? Ele não estava com aquela camisa básica de sempre e tal. Provavelmente ele aproveitou a nossa dica, entrou na loja da Insider Store e viu que tem mais opções para além da tradicional camisa verde, né? Que ele usa sempre e tal. E aí, Daniel, eu queria deixar aqui um recado só para os ouvintes do Petit Jornal. Só para os ouvintes do Petit Jornal. Alguns poucos canais foram escolhidos pela Insider Store para ter um link que abre uma promoção maravilhosa, que é a possibilidade de você comprar alguns produtos e ganhar outros. Então você tem a primeira promoção, que é da Tech T-shirt masculina. O que significa isso? Comprando 2 Tech T-shirt masculina, gola U, tá? Você ganha uma cueca boxer performance, só utilizando o link que está na descrição deste episódio. Não adianta entrar lá no site e tal, ver, não vai encontrar, só com o link que está nessa descrição. E a promoção 2 é o Perfect Top, né? E aí, para as moças, né, que nos ouvem, então você comprando 2 Perfect Top, você ganha uma calcinha Brief. Então você que está olhando o site da Insider, que mais quer conhecer e tal, essa é uma excelente oportunidade. Você compra alguns produtos e ganha outros, todos de muita qualidade, tudo utilizando o link que está na descrição desse episódio. Mais uma vez, vou entrar lá direto, vou botar no navegador lá, Insider Store. Não vai encontrar essa promoção, só com o link que está na descrição desse episódio. Então, Tang, eu clico no link que está no descritivo desse episódio e tenho acesso a essa promoção especialíssima que a Insider está fazendo apenas junto a alguns parceiros muito especiais, entre eles o Petit Jornal, é isso? Exatamente. Então, isso significa que os nossos ouvintes também são especiais, também estão ganhando essa promoção, Daniel. Maravilha, gente. Cliquem no link, conheçam os produtos da Insider Store, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Clique no link e aproveite. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre o Oriente Médio, pelo fato de que, ao longo do final de semana, o Hamas apresentou uma proposta de trégua. A gente tem uma negociação que está travada desde julho, né? Então chegou ali em julho, tinha uma proposta na mesa, vai, não vai e tal, acabou. A negociação está completamente travada. De lá para cá, Israel já anunciou, textualmente, dito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ia tomar a faixa de Gaza toda e estabelecer um perímetro de segurança, né? Atualmente, Israel controla cerca de 75% da faixa de Gaza e passaria, né, teria como objetivo tomar a faixa de Gaza toda. Então, o Hamas agora apresenta uma proposta. A proposta do Hamas fala no estabelecimento de uma trégua de 60 dias com liberação de uma parte considerável dos reféns. Só para a gente ter um cenário da questão dos reféns, estima-se que nesse momento haja na faixa de Gaza 50 reféns e que 20 deles estejam vivos. Então você tem 30 corpos e 20 reféns ainda vivos. Então, em troca desses 60 dias de trégua, o Hamas oferece a entrega, né, a devolução, a libertação de 10 reféns vivos e 18 corpos. Então é uma parte considerável. A gente está falando de 50 reféns na faixa de Gaza, 28 deles, portanto, seriam repatriados. Uma parte dos vivos, uma parte dos corpos. Em troca, os israelenses também libertariam 200 prisioneiros palestinos, além de mulheres e menores que estão presos em prisões israelenses. O que o Hamas diz, né, e os mediadores dão força para isso também, é que essa seria uma oportunidade para a gente, ao longo desses 60 dias, tentar negociar algo mais concreto, algo mais robusto. O Hamas também pede, nessa proposta, a retirada parcial de tropas israelenses da faixa de Gaza. O Hamas, inclusive, diz, olha, eu sei que não vai tirar todo mundo, mas tirar uma parte e tal, e a entrada de ajuda humanitária. Essa foi a proposta, o que levou, inclusive, uma parte da população israelense a falar, pelo amor de Deus, aceitem. Aceitem, os reféns vão entrar, vão voltar para casa, uma parte deles, a gente vai ter um certo clima para poder negociar a partir daqui e a chance dos reféns voltarem para casa é maior, depois de muito tempo, né? A gente está falando de quase 2 anos, desde os ataques lá de outubro de 2023. Não dá mais, a gente precisa de paz, a gente precisa resolver essa situação. Nesse momento, Daniel, a gente tem uma questão que é o Netanyahu não se pronunciou. Até o momento que a gente começou essa live, o Netanyahu não se pronunciou, porque claramente o grupo de apoio dele no parlamento não apoia.
é claramente contra. Então você tem um ponto que seria interessante, Daniel, que é a devolução dos reféns e tal. Então isso chama a atenção de uma parte da população. Aliás, você mencionou isso no episódio de ontem, né, que a gente teve manifestações muito grandes em Israel pela libertação dos reféns, mas ao que tudo indica, Daniel, os membros mais radicais do governo Netanyahu não aceitarão. Então a ideia dessa galera é tomar a faixa de Gaza, se os reféns não voltarem para casa, paciência, acontece, mas nesse momento, Daniel, a proposta está na mesa, os mediadores concordam com a proposta, gostam da proposta, veem a proposta como algo promissor, mas você depende também do lado israelense de encerrar a guerra, o que a gente sabe que é complicado, né, para o Netanyahu e para os seus aliados. A gente sabe que se a guerra termina, provavelmente o governo Netanyahu cai. Provavelmente ele perde base de apoio no Knesset, o governo cai, e se o governo cair, ou ele vai tentar governar com a minoria, ou, quer dizer, se ele perder a maioria, né, ele vai ter que governar com a minoria, é possível que ele caia, e se ele cair, a chance dele ir para o Chilindró é bastante grande. Ou seja, Daniel, mantém aqui meu ceticismo, né? Tô achando que mais um acordo que vai dar em água, Daniel. É ceticismo porque, embora uma parte importante da sociedade israelense, né, pressione pelo acordo, pressione por uma prioridade aos reféns, pressione pelo fim da guerra, você tem aí um primeiro-ministro que foge da cadeia, permanecendo como primeiro-ministro, e para isso precisa ali dos mais radicais que querem a continuidade da guerra em Gaza. Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos lá, Daniel, o que você traz hoje? Eu trago 2 geleias. A primeira delas, eu quero registrar que no dia de hoje, a Casa Branca abriu um perfil no TikTok. Veja você, Tanguy, o TikTok... Modernização, sim. Modernização. O TikTok, ele tem uma lei que foi aprovada em 2024 que sugere o seu banimento caso a empresa controladora não encontre um comprador nos Estados Unidos. Mas esse banimento, Tanguy, já foi adiado 2 vezes. Então, continua em funcionamento. E enquanto continua em funcionamento, a Casa Branca achou de bom tom, achou uma boa ideia, abriu uma conta, um perfil da Casa Branca no TikTok. E a secretária de imprensa, a Caroline Levitt, afirmou que o objetivo é ampliar o alcance das mensagens da administração Trump, aproveitando o destaque que o aplicativo teve durante a sua campanha. Lembrando que o Trump já verbalizou isso, dizendo que o TikTok foi maravilhoso, porque ele pôde se comunicar com os jovens, pôde alcançar os jovens. Então, se de um lado o TikTok corre o risco de banimento, do outro lado a Casa Branca resolveu prestigiar o aplicativo que corre o risco de banimento. Eu estou um pouco confuso, mas foi exatamente isso que aconteceu. Que é um aplicativo chinês, diga-se de passagem, né? Só para a gente não perder de vista que é um aplicativo chinês que, segundo o governo americano, espiona os cidadãos americanos e rouba dados. Mas aí não tem problema a Casa Branca usar, é isso? Não tem problema a Casa Branca usar, porque, pode divulgar as paradas importantes para a Casa Branca lá no TikTok, alcançar os jovens e, quem sabe, garimpar ali um pouco mais de popularidade. A segunda geleia da xícara de hoje é Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, Tanguy, estava ali sentada ao lado de Donald Trump na Casa Branca, aquela reunião bacana, um monte de gente poderosa e tal. Eis que, de repente, não mais que de repente, Donald Trump cochicha, fala com Giorgia Meloni e vazou, né, a conversa entre os dois. E ele pergunta para ela, você não quer falar ali para a sua imprensa, para os seus camaradas, né, para os seus amigos italianos? E a Giorgia Meloni diz, não, detesto falar com a imprensa do meu país. Detesto falar com a imprensa do meu país. Isso repercutiu horrores, Tanguy. Veja você, porque, a bem da verdade, você pode fazer muitas críticas ao Donald Trump. Mas que o Donald Trump fala pra chuchu com jornalistas americanos, ele fala até demais, fala até o que não devia, fala coisas que depois não se cumprem, mas ele senta ali na Casa Branca e fica falando com os repórteres como se não houvesse amanhã. Já a Giorgia Meloni falou, detesto falar com os repórteres do meu país, e, enfim, ficou ali mal para ela e repercutiu bem mal na Itália, porque sugeriria aí uma tentativa de alguma forma de controlar narrativas ou de ser opaca no que diz respeito às suas movimentações. Aliás, Daniel, é um vídeo que está circulando por aí que assim, eles conseguiram captar, eu não sei exatamente qual o contexto, mas eles conseguiram captar vários desse small talk, né? Essa conversa antes da reunião em si. Então tem o Macron falando com o Trump, e tem algumas partes que são inaudíveis, outras que dá para pegar, mas é legal, é um bastidor legal. Mas logo depois dessa conversa que ela
a Giorgia Meloni diz que detesta falar com a imprensa, ela vira pro Merz, o chanceler alemão, e fala assim, não, você é muito alto, eu não gosto de ficar do seu lado não, porque eu pareço baixinha. Eu gosto de ficar do lado do Zelensky, aí aponta pro Zelensky. Não, eu gosto de ficar do seu lado, porque ele é baixinho. E realmente, quando você pega na foto oficial, o Merz é muito mais alto que os dois, e o Zelensky e a Giorgia Meloni estão no mesmo top ali, viu, Daniel? Em termos de altura e tal. Então é interessante, né, a gente ver como é que essa dinâmica acontece quando, teoricamente, né, os microfones estão desligados. Agora, se você... Diga. Não, e no caso da referência que você fez, na conversa dele com o Macron, ele estava dizendo pro Macron que ele ia conversar com o Putin, que ele ia convencer o Putin, que, porra, o Putin era parça dele. Deixa comigo. Deixa comigo que eu vou resolver. Também foi engraçado. E, aliás, quem tirava onda que era contato do Putin durante muito tempo era o Macron, né? O Macron era o cara que, antes lá da invasão da Ucrânia, o Macron era o cara que falava assim, não, eu vou falar com ele, eu vou conversar com ele, tudo é questão da gente, bater papo. E agora, quem fala isso é o Trump. Imagina o Macron também pensando assim, eu já tive nessa posição, né? Você vai tentar e vai cair igual eu caí no passado. Só registrando aqui que a Giorgia Meloni tem 1,70 m e o Merz tem 1,98 m. Se você pegar o Zelensky aí, deve estar no top da Giorgia Meloni, deve ser mais ou menos por aí. Agora, Daniel, se você quer um curso que fale sobre Itália, Peticursos. Quer um curso que fale sobre Ucrânia, Peticursos. Quer um curso que fale sobre Alemanha, Peticurso. Estados Unidos, Peticurso. França, Estados Unidos. Essa galera todos têm cursos lá no Peticurso. Acessa lá, peticursos.com.br. Então, de plataforma nova, lindíssima, super moderna e tal. Teremos muitas novidades em breve, mas você já pode ter acesso hoje, imediatamente, aos cursos que já estão gravados lá no Peticurso. Acessa lá, peticursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e registramos aqui o nosso agradecimento a eles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Dá para ativar o Pix recorrente. Tenho certeza que vai ser bastante prática para você. Tem também o link do Apoia-se ou o link do Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que alguma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.